Tarde. Boa tarde, boa noite para você aí. Boa Boa tarde. noite, né? Desculpa, eu sempre me esqueço. É uma loucurinha assim. Aham. Que bom. Você está melhor? Você É, está bem? graças a Deus, né? A esperança do Senhor me fortaleceu Amém. e eu, né, estou aqui, né, agradecida pelas orações. Graças a Deus. Ontem eu passei por uma situação, um susto muito grande, né? E esse susto me fez ficar até sem voz. Eu pedi, inclusive, aliás, a Vanderlene para ficar preparada, né? Porque caso eu não ficasse bem, né, ela, É. graças a Deus, né, ela se dispôs, estava tudo certo, mas eu disse para ela que, né, havia descansado e tinha melhorado, conseguia. Só falei Amém. com ela ontem logo para me prevenir, né? Aham. Deus Abençoou, tem um né? propósito em todas as coisas Aham. e Deus abençoou, né, debaixo das orações de vocês que sabiam, e aí nós estamos bem. Tem uma pessoa dizendo Amém. que caiu na casa dela. Caiu aí você, Simone, também? Não, só tem. Ah, porque aqui tá Parou um pouco, tranquilo. retornou. Deve ser só um É, momento para já fo- estabilizar. não, foi uma Quando chamada. tem esse Não, foi horário. não. Foi uma chamada de WhatsApp que chegou. Aí quando Ah, chamam no WhatsApp, alguém fez é. uma chamada de vídeo para mim. Aí eu não sei como desligar o WhatsApp para ficar aqui, para ninguém chamar. Ok, É só irmãs, no então a assistente. Aí você Simone bota nos convidou, para o lado. certo? A Simone me convidou, aliás, nos convidou, né, para nós trazermos mais uma vez o tema que foi tema da nossa conferência aqui da Anfibrac, né, em virtude desse tempo que temos passado. E é um tempo que tem sido difícil para alguns, mais do que para outros. E então ela disse: Rose, é o tema propício, e me pediu para falar com as meninas, e nós estamos aqui, né? Ontem nós ouvimos a irmã Edenilza, e hoje, então, né, nós vamos dar continuidade a essa série, né, de conferências, que aqui foi feito a cada sábado, mas que para vocês o privilégio é maior, porque ficou numa semana toda, né? Fica mais fácil de acompanhar. Muito bem, então o nosso tema hoje, irmãs, é a esperança no Senhor fortalece. Nós falamos ontem que a esperança no Senhor encoraja, né? Tira o nosso medo, como a irmã Denilza disse, né? E nos faz ativos, nos faz trabalhar na obra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a esperança no Senhor fortalece. E eu gostaria de começar então fazendo uma oração. Nosso Deus e Pai amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Queremos, Senhor, nesse momento, agradecer a Ti pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, agradecermos ao Senhor por esse ministério que o Senhor tem colocado nos corações das Tuas servas, Simone e Paula, pelo privilégio, Senhor Deus, que temos tido de ouvir a Tua palavra de tantas formas e através de tantas mulheres e homens que têm ensinado, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem mostrado para eles. Nos ajuda mais uma vez nessa tarde, a fim de que nós sejamos edificadas, Senhor, com a Tua palavra, sejamos desafiadas por ela e que nós possamos, Senhor Deus, Te buscar e honrar o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós sabemos que somos pecadoras miseráveis, vis, e que somente a Tua graça é que nos sustenta e nos ajuda, Senhor Deus, a Te louvar. Por isso nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça e pedimos a Tua misericórdia sobre nós a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Em 1983, eu creio que a maioria, né, das que está aqui presente é da minha geração. Então, em 1983, quando a maioria de nós era adolescente ou jovem, né, surgiu na TV um desenho animado que tinha como protagonista um herói chamado He-Man. Acredito que todos se lembram de He-Man e de She-Ra, né, Simone? Então, Eu lembro. será que você consegue se lembrar? Com certeza vocês conseguem se lembrar qual era a frase, né, que He-Man usava, dizia para ficar forte, para adquirir
forças, né? E a frase que ele dizia era: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! He-Man! Né? Então, para se tornar forte, He-Man, ele confiava nos poderes de um castelo, onde ele acreditava que estava todo o poder e ao qual ele considerava invencível. Porém, anos depois, a própria animação, o próprio desenho, mostrou que o castelo ele foi destruído por Esqueleto, que era o arqui-inimigo de He-Man, numa luta entre os dois, não é? Mostrando que o castelo não era tão invencível e tão forte assim quanto parecia, quanto He-Man achava, né? Então, assim como He-Man, muitas pessoas, né, tanto nos momentos de adversidade, quanto nos desafios em conquistar algum sonho, apoiam a sua confiança em si mesmas, ou em outros seres humanos, e também em bens, assim como He-Man colocava a confiança dele, a força dele, naquele castelo. Uns confiam que são fortes, que são muito espertos, que são muito sábios, que são muito resistentes às dificuldades, apoiam-se em seu currículo, em sua beleza, nos seus bens, no trabalho, e acreditam cegamente que têm em si ou em outras pessoas as qualidades necessárias para vencer cada situação. Mas em contraste com He-Man, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 26, versículo 6, quando ele estava diante do rei Agripa para ser julgado, ele proferiu uma linda defesa, irmãs. Ele disse assim, Paulo disse: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Olha a resposta de Paulo. Quando Paulo chegou diante de Agripa, ele não ficou dizendo: olha, eu não posso ser condenado porque eu tenho essas qualidades tais. Olha, eu não posso ser condenado porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já evangelizei. Não, Paulo não disse nada disso, irmãs. Em sua defesa, Paulo disse apenas: eu estou sendo julgado por causa da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Ou seja, Paulo não se referiu a nenhuma de suas conquistas. A única coisa que Paulo disse foi, em outras palavras: eu acreditei nas promessas de Deus. Eu estou sendo julgado porque eu acreditei nas promessas de Deus. Olha só, o mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, né, ele diz que toda esperança que é colocada em coisas terrenas é vazia. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, Paulo também nos diz que se você colocar a sua esperança, a sua confiança, a sua fé nas coisas terrenas, você é uma pessoa infeliz. Por quê? Porque as coisas da terra, elas passam, né, irmãs? Assim como Paulo, Noé confiou na chuva antes dela existir. Lembre-se disso. Noé esperou muitos anos para que se cumprisse a promessa de Deus que viria chuva. Josué, ele conduziu 2 milhões de pessoas a territórios inimigos, sem saber o que havia lá, né, mesmo com o relatório dos 10 espias que estavam com ele. Davi enfrentou um gigante e fez o gigante cair apenas crendo na promessa do Senhor. Pedro, né, levantou-se das cinzas do remorso de ter negado a Jesus simplesmente porque acreditou nas promessas de Deus. E assim, irmãs, muitos outros homens da Bíblia, né, nos mostram que acreditaram nas promessas de Deus como estrelas guias para orientar as suas peregrinações. Todas essas pessoas foram bem-sucedidas por descobrirem que não venceriam batalha alguma com as suas próprias forças. Elas se apoiaram na força de Deus, sabendo que por sua soberania e suas promessas seriam mais que vencedores. Irmãs, é preciso enfrentar as lutas com coragem, como ontem a irmã Edenilda explicou. É preciso enfrentar as lutas com coragem, mas nós não enfrentaremos e obteremos vitórias nessas lutas por nossas próprias forças. Né? Os israelitas eram um povo forte, lutaram com muita valentia, mas eles só entraram
na terra prometida por meio de milagres que Deus fez, como abrir o Mar Vermelho, né? E outros milagres que nós sabemos. Então, as promessas do capítulo 1 de Josué, que nós já estudamos aqui nessa live, né? No livro Seguindo a Deus de todo o Coração. Então, as promessas do capítulo 1 de Josué, né, quando Deus diz, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andarem, se cumpriram minuciosamente, mas não foi pela força de Josué, irmãs, mas pelo poder sobrenatural e soberano de Deus. Irmãs, em Josué capítulo 12, Deus fez o sol e a lua pararem para Josué. Isso não é assim maravilhoso? Isso não é fantástico? Ele fez o sol e a lua pararem para Josué, irmãs. A escuridão teria impedido o exército de Israel de vencer, mas Deus ouviu a oração de Josué, e o sol naquele dia, de uma maneira única na história, se pôs bem depois do horário. O sol se demorou a se pôr, né, de forma única. Isso mostra o quanto Deus está no controle de todas as coisas. E o mesmo Deus, irmãs, que suspendeu o sol e a lua, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez Davi vencer o gigante, Foi, eu acho que alguém ligou, né? Alguém aí ligou para ti? Alguém que fica ligando para mim, alguém tentando ligar para mim e eu não consigo, eu não tenho como impedir isso. Eu era desligar o celular, mas eu tenho medo de desligar o Insta desse jeito. Então, irmãs, o mesmo Deus que soberanamente, que sobrenaturalmente suspendeu os astros, como eu disse, para consumar os seus propósitos, ele pode suspender e mudar todas as coisas na sua vida, na sua história, no seu ambiente, para realizar os propósitos dele. A questão é que nós devemos acreditar, né, irmãs? Acreditar nas promessas de uma pessoa não é nada mais do que ter esperança de que aquela pessoa vai cumprir aquilo que ela prometeu. Se eu tenho uma amiga, né, ou qualquer pessoa, um conhecido, que me diz assim, Rose, tal dia eu vou te levar para tal lugar, né? Então, o que é que acontece? Geralmente eu acredito naquilo que a pessoa me disse. Se ela diz, Simone, tal dia eu posso dar o estudo lá na live. O que é que você faz? Ela prometeu? Você acredita que ela vai cumprir. Então, acreditar nas promessas de alguém é nada mais do que ter esperança de que aquela pessoa vai cumprir aquilo, né, que prometeu, que você vai ficar esperando que aquilo se cumpra. Então, acreditar nas promessas nada mais é do que ter esperança, é esperar. Irmãs, nunca a palavra esperança teve tanto significado, tão importante para a humanidade quanto nesse período da pandemia do coronavírus. O isolamento social, não é? As frequentes notícias sobre o aumento da pandemia, sobre as mortes, né, que nós vivenciamos, essas notícias todas que ainda estão nos rodeando, elas podem facilmente abalar a nossa esperança de que dias melhores virão, né? Mas se você tem se sentido desanimado em meio a tantas notícias ruins, se você tem se sentido desanimado porque perdeu um parente, né, um ente querido, um amigo, um colega de trabalho, ou seja quem for, nesse período de isolamento social e de pandemia, hoje eu trago para você uma palavra de esperança, minha irmã, de incentivo que pode fazer toda a diferença na sua vida. Se você tem lutado contra a depressão, se você tem lutado contra o desânimo, né, se você tem lutado contra coisas que querem tirar você do foco que é Jesus Cristo, hoje eu lhe trago uma palavra de esperança. E o que é a esperança, minha irmã? A esperança é aquilo que nos fortalece. É por ela que eu e você estamos aqui. É por causa da esperança que nós lutamos quando todo o resto está perdido. Quando nós não conseguimos
compreender as coisas, quando nós não conseguimos controlar as coisas, é através da esperança que nós conseguimos controlar, né? Ou que as coisas sejam controladas, porque elas são controladas por Deus. Tem um salmo que para mim é muito importante, é um salmo que eu gosto muito, o Salmo 11, que no versículo 3, Davi diz assim: destruídos todos os fundamentos, o que poderá fazer o homem? E o próprio Davi responde: Deus está no seu santo templo. Deus continua lá, irmãs. Deus não muda. Ele continua controlando todas as coisas. O próprio Davi que faz a pergunta, né, ele mesmo responde não com uma resposta, mas ele responde com a afirmação de que Deus está lá. Que não importa o que vai acontecer, Deus continua lá. Então, irmãs, a esperança é o que nos fortalece e nos mantém trabalhando, né, duro, até ter certeza das vitórias nas lutas. É a esperança que nos possibilita ver a luz no fim do túnel, quando tudo está escuro. É ela que concede forças para nós continuarmos andando. É a esperança que tem concedido, Simone, a você, que perdeu o seu pai há tão pouco tempo, e a outras pessoas, forças para continuar. É com a esperança que nós vencemos os combates. Ela é o alimento essencial para o nosso espírito. É o remédio que nos ajuda a suportar a dor, minhas irmãs. É o escudo para nos deixar protegidas. É a esperança que deixa o caminho mais fácil. E é por meio da esperança que o medo vai embora. Diante da pandemia, né, é possível ver a fragilidade humana. O homem que pensa ser tão grande, o homem que pensa ter tanto poder, o homem que pensa que controla todas as coisas por meio dos bens materiais, do poder que ele tem, foi lançado por terra. Pobres e ricos, brancos e pretos, grandes nações como os Estados Unidos, países subdesenvolvidos como os da África, todos foram assolados de forma brutal por essa pandemia. Para mostrar, minhas irmãs, que nossa esperança não pode se firmar no poder, na riqueza, nem na força humana. A nossa esperança está no Senhor, que é o tema central da nossa conferência. Minha esperança está em Ti, Senhor. A Bíblia traz a história de homens e mulheres que poderiam ter desanimado, como nós podemos desanimar agora, diante de tantos problemas, que poderiam ter jogado tudo para o alto, mas em vez disso, esses homens e essas mulheres da Bíblia buscaram o Deus onipotente, que não se esquece de nenhuma das suas promessas. Nós vimos ontem também com a irmã Edenilza, que ela disse que Deus é o Deus que cumpre aquilo que promete. Josué foi uma dessas pessoas, né? José foi uma dessas pessoas. Quando José teve um sonho, né, que mostrava que ele seria grande, que ele teria poder e prosperidade, ele recebeu dos irmãos dele o quê? Revolta, inveja, ódio, traição, a ponto dos irmãos o venderem como escravo. E nós vemos na trajetória de Josué, agora estou com Josué na cabeça, nós vimos na trajetória de José que apesar de todas as adversidades que José atravessou, aquele homem jamais se sentiu abandonado pelo Senhor. Ele sabia que Deus dava a ele forças para enfrentar tudo. Lembre-se do que foi que José disse para os irmãos dele quando os encontrou. José disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Irmãs, é preciso ter muita confiança e esperança no Senhor para dizer aquilo que José disse depois de passar tanto tempo preso como escravo, né? Sendo caluniado como ele foi pela mulher de Potifar, sendo esquecido pelas pessoas por quem ele ajudou. Ainda assim, José, a Bíblia diz no livro de José, no livro de Gênesis, em várias partes na história de José, Deus estava com José. Então, essa esperança da fortaleza do Senhor é o que sustentou José. Né? O que foi que motivou esse homem a suportar tudo isso? A resposta é: José, irmãs, conhecia o Deus da esperança. E nós também conhecemos a esse Deus. Precisamos ter a atitude de José na nossa vida. Nós vivemos numa época de desespero.
né? Cada vez mais as pessoas se suicidam, planejam a própria morte. E as pessoas estão morrendo por quê, irmãs? Estão morrendo por falta de esperança. Mas nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, temos a esperança no Senhor. Como José, nós que somos o povo da promessa, temos uma vantagem em relação às pessoas que não conhecem a Deus. Porque quando alguém que é cristão, que teme a Deus, passa por uma dificuldade, ele tem a opção de decidir orar, meditar e clamar e proclamar as promessas de Deus. Em Romanos 4 e 20, diz que os heróis da fé não duvidaram, pelo contrário, acreditaram na promessa, na fé que os fortaleceu e deram glória a Deus. Então, o povo da promessa se apega a ela quando os problemas aparecem. Quando as coisas difíceis acontecem na nossa vida, nós podemos sempre dizer, mas Deus disse isso na sua palavra. Quando as dificuldades chegarem, nós podemos abrir a nossa Bíblia e dizer, eu sei que Deus tem alguma coisa para me dizer aqui. Irmãs, um jovem estudioso resolveu contar as promessas que há na Bíblia. E ele encontrou, irmãs, 7.487 promessas. Minhas irmãs, 7.487 promessas. Você imagine isso. São muitas promessas. São inúmeras promessas. Você pode pensar nessas promessas como, por exemplo, gotas de chuva. Se começa a chover, todo mundo aqui, pelo menos eu, amo tomar banho de chuva, Mas se você sai na chuva, logo no começo caem apenas algumas gotículas. Mas se você permanece lá, você fica encharcada de água, não é isso? Fica toda molhada. Minhas irmãs, 7.487 promessas. Imagine as promessas de Deus como chuva caindo sobre você. Encharque-se, desde que essas promessas inundem a sua alma, desde que essas promessas encharquem o seu corpo, porque nós vimos no estudo de ontem que as promessas de Deus são cumpridas. Nós servimos a um Deus, minhas irmãs, que cumpre o que diz. Deus cumpre suas promessas. Que privilégio que nós temos. Então, encharque-se dessas promessas de Deus, confie nas promessas do Senhor, ponha a sua esperança no Deus das promessas. A questão, irmãs, não é se Deus vai cumprir suas promessas, mas sim se eu e você construiremos nossa vida nessas promessas dele. Nós podemos escolher, irmãs, entre ter ansiedade ou ter esperança. Podemos confiar entre pensar nos problemas ou pensar nas promessas de Deus. Lembre-se, 7.487 promessas, e que talvez você até encontre mais. Minha pergunta é, o que é que está agitando o seu mundo hoje? É a morte de alguém? É a doença que algum parente seu está passando ou você? É o desemprego, minha irmã, por conta da pandemia? Você está se sentindo abandonado? Está triste? Está sentindo alguma dor? O que você precisa, minha irmã, é de uma esperança inabalável, uma esperança que fortalece. As pessoas hoje estão se empanturrando de remédios para os mais diversos problemas físicos, mas esses remédios não resolvem os problemas interiores. Mas na prateleira de remédios de Deus, nós temos uma imensa quantidade de curas para todos os problemas que assolam a nossa alma. Deus nos deu uma solução para cada problema da vida. Portanto, tenha como alvo conhecer as promessas de Deus. Tão bem, mas tão bem mesmo, irmãs, que quando você se sentir triste, desanimado, abatido, você tem como fazer uma receita para você mesmo, pegando na prateleira dos remédios de Deus. Está com medo? Tome uma cápsula de Juízes, capítulo 6, versículo 12, que diz, e o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Irmãs, o Senhor é com você. Amém. Parece que tudo está fora de controle. Beba uma dose de Romanos 8 e 28, que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Minha irmã, Deus age em todas as coisas para o seu e o meu bem.
Se você está vendo negras nuvens no horizonte, tome uma garrafa de João 16:33, que diz que no mundo passai por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse que venceu o mundo e nós podemos vencer através da força que vem dele. Mais do que opiniões ou palpites pessoais, minhas irmãs, o que nós precisamos é nos apegar às preciosas promessas de Deus para nós. A minha pergunta é, em que você baseia a sua vida? Nas circunstâncias ou nas promessas de Deus? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Então você se baseia nas promessas de Deus ou nas circunstâncias da sua vida? O Deus da promessa, irmãs, deseja que eu e você tenhamos a mesma atitude de José. Por mais que as dificuldades venham, a traição nos fira, os enganos aconteçam e os problemas surjam, nós devemos decidir sempre que a esperança no Senhor nos fortalecerá para enfrentar cada situação, cada novo dia, porque Deus está conosco. A Paulinha leu o nosso texto base, que é o Salmo 27. O Salmo 27, e eu vou só rever o primeiro capítulo, perdão, o primeiro versículo, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Irmãs, quando eu decorei esse salmo quando eu ainda não era crente, eu estava passando por momentos de grande dificuldade e eu repetia esse salmo sempre que ia dormir, como uma oração na minha falta de conhecimento de Deus, não é? Mas temendo e buscando a Ele. Esse é um salmo, irmãs, de esperança. Nesse salmo, Davi clama a esperança do Deus de Israel sobre a sua vida. Ele é um salmo escrito para aqueles que não têm encontrado esperança nos dias de hoje e nas circunstâncias atuais. Então, se você está se sentindo desanimada, se sua esperança está por um fio, se você diz, Rose, eu não aguento mais, eu não tenho mais condições de suportar, esse salmo, minha irmã, é para você. Davi tinha esperança, ele esperava e tinha certeza de que sua espera resultaria em algo excelente para a sua vida, porque ele diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Mas o que é que fazia a espera de Davi ser bem-sucedida? Era o fato de que ele tinha um alvo, Deus. Era o fato dele esperar confiantemente em Deus. Esse era o segredo do sucesso da sua espera. Se Davi tivesse confiado no grande exército que ele tinha, se Davi tivesse confiado nas suas grandes posses, nas suas riquezas como rei, em sua força, em seu poder, ele teria fracassado vergonhosamente. Mas ele esperou no Senhor. Todos nós, mesmo pessoas otimistas, né, que sempre conseguem ver uma luz no fim do túnel, que cantam que tudo vai ser melhor, tem alguma hora que às vezes nos falta esperança, irmãs. Em algumas situações a gente fica desencorajado, não é? Mas a pergunta é, quando você está desencorajado, a quem você pode recorrer quando isso acontece? A resposta está no versículo que eu li do capítulo 1. Aliás, no capítulo 27, versículo 1b. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Como eu disse, o tema geral da nossa conferência é Minha esperança está em ti. E hoje nós vamos falar sobre a esperança, ou estamos falando que a esperança no Senhor fortalece. Então, por que a esperança no Senhor nos fortalece, irmãs? Por que a esperança no Senhor fortalece o nosso coração? Por dois motivos. O primeiro motivo é que a esperança no Senhor nos fortalece porque o Senhor é a âncora da nossa alma. Veja que maravilhosa promessa está descrita em Hebreus capítulo 6, do versículo 18c ao 20. Olha o que é que diz o texto. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós colocamos nossa esperança no Senhor, Ele nos fortalece e firma os nossos passos para não fraquejarmos. Na carta de Hebreus, nesse texto que nós lemos, o autor compara a esperança a uma âncora. Ele diz, nela
temos como que uma âncora da nossa vida segura e firme. Irmã, segura e firme, porque essa âncora, ela não foi atirada na terra, ela foi atirada no céu. Não no tempo ou nas circunstâncias, mas na eternidade, além do véu do santuário. A âncora, todo mundo sabe que tem por finalidade segurar um barco. Uma boa âncora dá forças ao barco para suportar as tempestades. Né? A âncora é aquilo que dá ao barco a segurança e mantém o barco firme mesmo diante do balanço do mar. Quando o marinheiro ele joga a âncora, ele ancora seu barco em algum lugar, ele sai tranquilo. Olha só, ele joga a âncora e ele sai tranquilo, ele vai até dormir. Ele não se preocupa com o que vai acontecer, porque ele jogou a âncora num lugar seguro e firme. A esperança em Deus, irmãs, nos dá essa convicção, essa certeza. Nós podemos confiar que em qualquer situação nosso barco não vai naufragar, porque ele está firme e forte, ancorado na presença do Senhor. Como diz uma cantora da atualidade, né? Ele diz assim: não temo mais o mar, pois firme está a minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Então, irmãs, reveja, né, a promessa de Deus no Salmo que a Paulinha leu, no Salmo 27, no versículo 14, o Salmo termina dizendo: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nós precisamos, irmãs, de uma âncora, porque nós somos frágeis. Nossa alma é frágil, ela sofre com as tempestades da vida. Ela sente a dor da morte, da doença, da depressão, da escassez, a dor do abandono. A alma sofre por causa dos questionamentos que muitas vezes assolam a nossa mente. E nós precisamos de um ponto de apoio que seja mais forte do que essa tempestade. Irmãs, a âncora, nossa âncora, ela não está firmada em outra pessoa ou em outro barco. Ela está firmada, como o texto diz, no santuário por trás do véu, onde Jesus nos precedeu, entrou no nosso lugar. Irmãs, a âncora está firmada e a corda é forte. Já que ninguém pode tirar Cristo de você, ninguém pode tirar a sua esperança, minha irmã. Nós estamos seguras quando nós pomos a nossa esperança no Senhor. Revejamos algumas de suas promessas. No Salmo 119, 114, diz: tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. No Salmo 121, versículo 3, diz: não deixará vacilar o teu pé, não dormirá aquele que te guarda. Né? Continuando o Salmo, diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Minhas irmãs, o Deus que não dorme, que não descansa, que é todo poderoso e misericordioso, que ouviu o clamor de Davi aqui no Salmo 27, é o mesmo Deus que nos fortalece. É o mesmo Deus, irmãs, a quem nós tememos. E é motivo de dar muitas glórias a Ele, porque a esperança no Senhor nos fortalece, minhas irmãs. Todas nós, ou algumas pessoas, na realidade, né, estão ancoradas em alguma coisa. Tem gente que se ancora, que se confia no emprego. Tem pessoas que se confiam no dinheiro, no investimento. Outros se confiam em políticos ou em uma posição que tem. Mas ancorar um barco em outro barco é burrice, minhas irmãs. Para um barco ficar seguro, ele precisa estar ancorado em algo mais profundo do que ele, que o se apegue com firmeza. Quando você está desanimado, é nas promessas do mundo, é nas coisas humanas que você tem colocado sua fé, deixando de se fortalecer no Senhor para confiar no que é terreno. Irmãs, quando a tempestade vem, somente a esperança no Senhor nos fortalece. Caleb sabia disso. Lá em Josué capítulo 14, versículo 12, Caleb disse: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Caleb estava acreditando em algo que ainda não tinha acontecido, mas ele disse: se Deus estiver comigo, eu vou enfrentar aquele povo e vou vencer. Se Deus estiver comigo, como ele prometeu. Então, todos nós conhecemos também a história de Sansão. E nós vimos o quanto Sansão foi um homem poderoso e caiu quando ele confiou nas suas próprias forças. Né? Quando Dalila ficou tentando convencê-lo para cortar as tranças dele, naquele momento Sansão acreditou que era mais forte. Ele, quando Dalila gritou: os filisteus estão chegando, ele disse: espera aí que eu vou me levantar e vou vencê-los como das outras vezes.
ele confiou nele mesmo. Só que quando o cabelo dele foi cortado, ele também perdeu as forças, porque Deus saiu dele. Deus não estava mais com Sansão. E o que é que aconteceu quando Deus não estava mais com Sansão? Sansão perdeu a sua força e nós sabemos como é que terminou a história dele. Porque ele confiou nele mesmo e não no Deus, né, que ele deveria confiar. Mas Paulo nos diz, em Filipenses 4:13, que é um versículo que todos conhecem, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Com a força de Cristo, irmãs, nós podemos enfrentar qualquer situação, né? O Salmo 28:8 também diz, o Senhor é a força do seu povo. Deus, minhas irmãs, é a nossa força. Sem Ele, eu e você, a sua igreja, né, o seu povo, nós já teríamos perecido em meio a tanta calamidade, a tanto sofrimento. Mas, irmãs, a esperança no Senhor nos fortalece, porque ela é a âncora da nossa vida, em quem nós podemos nos segurar, nos sustentar fortemente. O segundo motivo porque a esperança no Senhor nos fortalece é que através dela, através dessa esperança, nós podemos enfrentar as adversidades do dia. Né? Lá no Salmo 121:2, bem conhecido, diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É somente na força de Deus que nós podemos prosseguir com confiança sem olhar para trás. É somente na força de Deus que nós podemos avançar com gratidão. É somente na força do Senhor que nós podemos ter poder suficiente para destruir as fortalezas e nos revestir contra os ataques do inimigo. Deus, irmãs, preparou para nós um lugar, uma terra que mana leite e mel, uma terra de promessas, de fartura, de bênçãos sem medidas. Ele promete cuidar de nós. Quando você vai ao médico e o médico passa uma receita, o que é que você faz? Vai lá e compra o remédio, não é isso, Simone? Então, se você confia num médico, que é um homem, como não confiar no Deus Todo-Poderoso? Né? E por que Deus vai cuidar de nós, irmãs? Porque a Bíblia diz que nós somos o povo herdeiro das promessas de Deus. Irmãs, nós não somos pessoas quaisquer, nós somos filhas de Deus. Você tem noção da relação de mãe e filha, de pai e filho. Então, nós somos filhas, nós podemos nos chegar a Deus com intimidade para compartilhar as nossas aflições, sabendo que Ele está no controle de tudo e nos ajuda a passar por adversidades. Né? Então, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, né, ele diz assim, o texto diz assim, porque a batalha é do Senhor. Irmãs, nós não podemos vencer a batalha com as nossas forças, mas a batalha é do Senhor e Ele vai nos entregar essa batalha nas nossas mãos. Amém. Um texto que eu gosto muito, Isaías 40, versículo 31, diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Né? Eu já ouvi pessoas dizerem, inclusive nos últimos dias, uma amiga disse, eu não tenho forças, Rose, me falta o vigor. A gente escuta muito isso, pessoas velhas dizendo isso, mas a gente também escuta muitas pessoas novas, jovens, dizendo que não tem mais força para enfrentar essas dificuldades. O fato é que nós vamos sempre enfrentar dificuldades, né? Mas nós precisamos da força do Senhor para nós conseguirmos suportá-la, né? Uma coisa que mina a nossa energia, que não nos faz conseguir vencer as dificuldades, é colocar o foco no que está errado. Quando você começa a olhar para as coisas que você não pode controlar, que você não pode manipular, você vai ficar fraco. Você não tem energia, porque você sabe que não consegue controlar essas coisas. Mas Caleb, né, ele não olhou para o que ele não podia controlar, ele olhou para as promessas de Deus. Né? Vamos nos lembrar, no Salmo lido, diz, se Deus está comigo, não há nenhum motivo para eu ter medo. Nós vivemos na era do medo. As pessoas têm medo de tudo, né? Medo do futuro, medo das doenças, medo da guerra, medo de ficar na miséria. Mas essas situações sobre as quais nós não temos controle não podem permear nossa mente. Deus é a minha salvação, não temerei medo algum. Nós não precisamos ter medo porque o Senhor está conosco. Nós não precisamos ter medo porque o Senhor é a nossa fortaleza, né? E nós precisamos nos lembrar sempre que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós chegamos aos nossos limites que nossa vaidade e o nosso orgulho se quebram.
E aí nós recorremos àquele que é poderoso para nos salvar. Quando o nosso ego está despedaçado, aí Deus pode agir na nossa vida, moldando-nos conforme a sua vontade e nos ensinando a depender somente dele. É para isso que a tribulação ela acontece na nossa vida, para nos mostrar que nós somos dependentes do Senhor e precisamos quebrar o nosso orgulho e depender dele, né, irmãs? Então, para encerrar, eu queria só lembrar que nós vencemos as dificuldades e as provações de joelho no chão. É dobrando os joelhos que nós podemos depositar nossa confiança e esperança no Senhor. Alguém disse que um homem só é grande quando ele está de joelhos. E é verdade, irmãs. A oração é a força da nossa alma. É com a força da oração que nós conseguimos arrancar os espinhos que furam o nosso jardim, o jardim da nossa alma, e cultivar as virtudes, né? O Senhor nos manda, ore sempre, sem jamais deixar de fazer. Então nós precisamos lembrar que a nossa confiança está no Senhor, que a esperança no Senhor nos fortalece, porque o Senhor é a âncora da nossa alma e porque através dessa esperança nós conseguimos vencer as dificuldades. Que o Senhor nos ajude, minhas irmãs, a lembrar sempre que o capitão do barco não abandona o barco, que ele continua lá, continua dominando o leme. E ainda que eu e você tenhamos medo das ondas que estão chegando, que estão balançando o nosso barco, lembre-se, o capitão continua guiando o leme daquele barco. E esse capitão é a nossa esperança, porque a esperança no Senhor nos fortalece. E eu deixo para encerrar o texto que eu amo, do Isaías capítulo 30, versículos 29 a 31, que vocês podem até repetir comigo. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, que esperam no Senhor as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nosso Deus é o Deus da esperança, que dá força ao cansado e fortalece o desanimado. Continuemos, minhas irmãs, esperando no Senhor. Glória a Ele. Amém. Amém. Quero agradecer. Que fortalecimento com a palavra. Você estava falando Amém. aí. Amém. Eu fui fortalecida. Desculpa, passei. Com a palavra. Deus te abençoe, mulher. Abençoada. Amém, minha irmã. Muito comecei, obrigada por mais essa oportunidade. Eu comecei cheia de dores aqui. Eu estou ainda com dores, mas estava assim, a palavra mas do o Senhor te fortalecerá. Muito obrigada, Rosa. Eu só tenho que agradecer a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe Amém. aí também. Ministério. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para todas. Te amo. Tchau. Boa. A palavra de Deus é